Eu espero que minha história, essa experiência de vida pela qual eu passei, possa trazer um pouco de esperança e ajudar aquelas pessoas ou que já estão tratando de um câncer ou alguma doença grave, ou que receberam o diagnóstico que estão com câncer. Quando você recebe o diagnóstico que está com câncer, a primeira batalha que você trava é com você mesmo, é dentro de você. Por quê? Sem perceber, você começa a se auto-sabotar com pensamentos de eu vou morrer, pode ser que aconteça isso, pode ser que aconteça aquilo. Você tem que colocar uma coisa na sua mente. Não importa o seu diagnóstico, não importa o que o médico esteja dizendo em relação à doença, não tem nada definido. Quem vai definir o que vai acontecer daqui para frente é você, através dos seus pensamentos, das suas atitudes, das suas mudanças de hábitos. E por que eu estou dizendo isso? Meu nome é Benjamin, eu tenho 54 anos. Em 2001, eu estava morando no Japão, eu tinha 31 anos de idade e fui diagnosticado com câncer no sangue, uma leucemia. Nessa época, meu tempo de vida era de aproximadamente 6 meses a 2 anos. Era uma doença muito agressiva, não tinha muita linha de tratamento. E quando eu recebi o diagnóstico, eu coloquei 3 coisas na minha mente. Primeiro, eu sempre aceitei o diagnóstico médico, mas nunca o prognóstico. Segundo, eu decidi lutar, eu decidi viver. Terceiro, eu tenho a doença, mas eu não sou doente. E eu convivi com esse câncer durante 17 anos da minha vida. Durante 17 anos, eu tinha que ir todos os meses no hospital fazer exame de sangue, porque era o único controle que eu tinha. O hospital ele se tornou a minha segunda casa. E eu comecei o tratamento aqui. Só que nesses 17 anos também, eu nunca caí doente. Eu nunca fiquei internado, eu nunca fiz transfusão de plaqueta, transfusão de sangue, nada. Eu nunca deixei de trabalhar. Como eu coloquei essas 3 coisas na minha cabeça, eu era determinado nisso e isso não me afetava. E eu comecei o tratamento em 2001 aqui no Japão. E eu posso dizer que eu acho que fui tão abençoado que em 2002, próximo à cidade onde eu morava, foi inaugurado um hospital do câncer. Hoje ele é referência aqui no Japão. E assim que foi inaugurado, eu fui transferido para lá. E nesse mesmo período, foi aprovado nos Estados Unidos uma medicação nova, um medicamento novo, em que ele estava trazendo esperança para os pacientes que estavam na fase terminal para esse tipo de leucemia. Por quê? Os pacientes que estavam na fase terminal, essa medicação estava fazendo a doença regredir, voltar à fase inicial. Ou seja, não dava cura, mas dava um aumento de sobrevida. Já era uma esperança. E eu comecei a usar essa medicação, mas não sei porquê, não tive resultados satisfatórios. E ao longo dos anos também eu passei por todos os outros tipos de medicamentos que foram surgindo, eu usei todos. Apesar de eu ser novo, apesar de fazer atividade física, cuidar da alimentação, a doença sempre estava ativa. Os médicos tentavam investigar o porquê, mas nunca encontraram resposta. Porque assim, com essa medicação nova, a doença podia ter uma remissão. A remissão assim, ficar estabilizada em 0%. No meu caso, sempre esteve 80%, 100% ativa. E em 2009, eu participei de uma pesquisa em outro estado, de uma outra medicação que estava sendo estudada. Eu fiquei 2 anos nessa pesquisa. Foi um período muito difícil para mim, porque eu tinha que sair de casa às 4 horas da manhã e só retornava às 6 da noite. Então, quando eu ia fazer as consultas, era muito cansativo, muito exaustivo. No início eu tinha que ir 2, 3 vezes por semana. E essa foi minha rotina durante 2 anos. Mas também foi um período que eu aprendi muito sobre alimentação, porque como era uma medicação que estava sendo estudada, tudo que eu consumia, tudo que eu suplementava, eu tinha que informar a equipe médica, eles iam averiguar se afetava de alguma maneira a eficácia da medicação. Então nessa época eu suplementava com creatina, com proteína, eu comia mais de 10 ovos por dia, então eu já sabia através dos meus exames de sangue que não alterava em nada o meu colesterol, triglicérides, apesar de eu consumir com gema e tudo, eu já sabia que não alterava em nada. Mas eu não consumia esses ovos fritos, eram crus ou cozidos. Então foi um período que eu aprendi muito através do meu corpo e dos exames, porque eu ia
apesar de eu estar em tratamento com medicação forte para câncer, a suplementação com creatina e proteína ela não afetava em nada meus órgãos, nem o fígado, nem o rins. Sempre estiveram os exames um pouquinho acima do normal, porque eu tomava medicação muito forte, mas não que o médico proibisse qualquer tipo de suplementação. Depois que essa pesquisa terminou, eu retornei ao hospital mais próximo da minha casa, o Hospital do Câncer, e dei continuidade. Foi, acho que, a medicação que eu utilizei mais tempo na minha vida. Acho que uns 7, 8 anos eu usei essa medicação. Só que em outubro de 2016, essa medicação deixou de fazer efeito. Teve uma semana que eu estava me sentindo muito cansado, muito cansado. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Aí quando eu fui no hospital fazer o exame de sangue, quando o médico me mostrou o resultado dos meus glóbulos brancos, que estavam em 90 mil, uma pessoa, os níveis normais é entre 8 mil a 10 mil. Então ali eu sabia que a minha situação era grave, era séria. Por quê? Eu já tinha passado por todos os tipos de medicamento para esse tipo de leucemia. Então eu sabia que dali para frente eu não tinha mais a outra medicação a recorrer. E o médico chegou e me disse assim: Benjamin, você tem duas opções. A primeira é que você tem aproximadamente 3 meses de vida e eu vou te acompanhar, vou te dar todo o suporte até o final, se você assim o desejar. Ou então você fazer um transplante de medula óssea, mas a doença já evoluiu de fase. A quimioterapia vai ser muito mais forte, muito mais agressiva. E o único doador que você tem é seu filho, mas ele só é 50% compatível. Então, assim, você tem aproximadamente 30% de chance de sobreviver ao transplante, ao tratamento, porque pode vir dar falência a vários órgãos seus, seu coração pode parar. Mas se você sobreviver, ele me disse assim: eu sinto muito, mas você não vai mais voltar a ter uma vida normal devido às sequelas. Ou você vai perder a visão, vai ficar cego, ou vai ter atrofia muscular, ou vai ter uma insuficiência cardiorrespiratória e ter que ficar respirando com tubo de oxigênio para o resto da sua vida. E o médico sabia que eu era ativo, que eu fazia atividade física, ele chegou e olhou para mim e falou: você acha que você está preparado para levar uma vida assim? E nos momentos mais difíceis, mais delicados da minha vida, foram vários, esse é um deles, eu sempre estive muito calmo, eu sempre estive muito tranquilo. É como se eu estivesse sendo amparado, sendo carregado ali. Eu não entrava em desespero, não chorava, o pânico, o medo não tinha medo. Eu sempre ficava muito tranquilo. Eu cheguei, olhei bem nos olhos dele e disse: doutor, faça seu trabalho, que eu sei que o senhor é bom nisso, que eu vou fazer o meu, que é continuar lutando, continuar acreditando que Deus pode mudar a minha vida e a minha realidade. E eu já ali decidi fazer o transplante. Só que aqui no Japão é um pouco diferente. Como o doador era meu filho, a decisão era única e exclusivamente dele. Se ele não quisesse ser o doador, a família não poderia interferir, eu não poderia fazer nada. E nesse mesmo período, meu casamento estava desabando. Meu casamento estava acabando. Então as coisas, quando vêm, elas vêm tudo de uma vez. Mas se tudo está acontecendo, é porque você tem capacidade de aguentar. Deus nunca nos dá um fardo que a gente não consegue carregar. Mas de repente eu me vi ali sozinho, com 2 filhos, meu filho mais velho entrando na faculdade, meu filho mais novo no colegial. Na época eu não conseguia entender porque minha esposa me abandonou, porque assim, é difícil, cada pessoa vai reagir de uma maneira quando um prognóstico é muito grave. Então como ela resolveu escutar um médico e desistiu. Acho que seria mais fácil. Isso me magoou, me machucou muito. Então, só que ao mesmo tempo, nesse período, eu senti que eu estava muito sensível, muito sensível. E eu senti que um canal com a espiritualidade se abriu. E eu comecei a sentir as coisas no meu coração. Eu realmente comecei a sentir e eu comecei a fazer sem medo. Eu fui atrás. Apesar de tudo que eu estava passando, apesar do momento,
E a primeira coisa que eu sentia é que eu tinha que encontrar o perdão. Então eu rezava todos os dias. Eu pedia a Deus, pedia a Nossa Senhora, porque eu não tinha tempo. Como é que eu ia perdoar quem mais me machucou? O que mais estava me incomodando no meu coração naquele momento? Como que eu ia fazer isso? Eu não tinha tempo. Eu não podia enganar a mim mesmo. E eu lembro até hoje. Era um dia de domingo, de inverno. O dia estava muito bonito. Quando eu abri a janela assim, aquele sol radiante, e eu senti que aquele dia tinha algo diferente. Eu me senti leve, eu me senti bem. Ali eu entendi que eu tinha encontrado perdão. Porque as coisas que eu passei que ela fez não me incomodava mais. Nada daquilo estava, aquela mágoa que eu tinha, sabe, tudo aquilo que estava doendo passou. E ali eu percebi que eu consegui. Através das orações, não sei, mas eu estava bem comigo, eu estava leve. Então eu entendi que o primeiro passo eu consegui. Mas aí eu sabia que tinha mais uma coisa que eu tinha que encontrar, que era o meu equilíbrio de corpo, mente e espírito. Eu sabia que se eu não encontrasse esse equilíbrio, eu não ia estar de volta. Eu tinha uma certeza absoluta nisso dentro de mim. E eu fui atrás disso. Eu fui atrás de respostas. Só que nesse período, as perguntas que eu me fiz foram diferentes. As pessoas, quando passam por uma situação dessa, elas começam a se perguntar por que isso está acontecendo comigo, Deus? E na verdade não. As minhas perguntas foram diferentes. Eu começava a perguntar o que Deus estava querendo me ensinar. O que Deus estava querendo que eu mudasse na minha vida. Porque Ele estava usando uma situação para me mudar. Para me encontrar o que eu tinha de melhor dentro de mim, para me tornar um ser humano melhor. Essas foram as perguntas que eu comecei a me fazer. E eu comecei fazendo uma reflexão interior, uma limpeza mesmo, limpando dentro de mim todos os meus traumas, meus medos, frustrações, rancor, ódio. Por isso que eu falo que a cura, ela começa de dentro para fora. Quando você começa a se limpar, a tirar tudo isso dentro de você, você está aberto para receber as coisas novas, as energias novas que vão começar a surgir na sua vida. Então, por isso que a primeira batalha começa dentro da gente mesmo. Eu fui atrás disso. Eu continuava trabalhando, não deixava me abater de maneira nenhuma. Tá? Claro que nesse período só estava eu e meus filhos. A única coisa que eu sentia é que eu queria continuar trabalhando e estar com meus filhos. Só isso, mais nada. Isso já me deixava feliz. Eu não queria viajar, não queria fazer nada. Isso era o suficiente para mim. Mas claro, na calada da noite, quando eu estava sozinho, quando meus filhos já estavam dormindo, eu chorava muito. Por quê? Eu tinha que colocar isso para fora. Porque no dia seguinte eu tinha que estar forte, eu tinha que estar bem para mim começar a luta de novo. E assim era todos os dias da minha vida. E assim foi. Um dia de cada vez, um passo de cada vez. E nesse mesmo ano, 2016, em dezembro, surgiu uma medicação nova. Eu comecei a usar essa medicação, mas também não teve efeito. Meus glóbulos brancos eles ficavam variando entre 16 mil a 30 mil. E eu fui levando. Eu ia me internar em abril de 2018. E no primeiro dia do ano de 2018, em 1º de janeiro, quando todo mundo estava festejando e tudo mais, eu estava lá, no Hospital do Câncer, eu sozinho, não tinha mais ninguém, com a enfermeira. Foi a minha primeira transfusão de plaquetas em 17 anos. Essa foi a minha passagem de ano. Mas eu estava bem, eu estava feliz, eu estava tranquilo, brinquei muito com a enfermeira e fui dando continuidade. Só que depois, novamente, meus glóbulos brancos foram para 90 mil. E aí, quando eu entrei novamente naquele consultório, na hora que eu entrei, que eu vi aquela olhar de tristeza profunda nos olhos do médico, eu entendi que ali ele tinha desistido de mim, que ali ele tinha perdido a esperança. E ele me falou assim: Benjamin, eu não tenho mais o que fazer com você. Eu vou ter que te internar. E eu falei: tudo bem, doutor.
vamos dar prosseguimento, segunda-feira, uma sexta-feira, então eu falei, segunda-feira eu me interno. No mesmo dia eu já fui lá na empresa, já avisei. É como as pessoas achavam que estava muito tempo em tratamento, elas achavam que eu estava curado. Então foi um susto para todo mundo. Na sexta-feira mesmo eu já avisei, já não, na segunda eu já me internei. Só que na segunda, quando eu me internei, meus glóbulos brancos estavam em 50 mil. Na terça-feira, baixou para 30. Na quarta, baixou para 5 mil. Estava normal. E eu não fiz nada. Eu não fiz transplante, eu não fiz quimioterapia, eu não fiz nada, não fiz tratamento nenhum. Então ali eu percebi que Deus estava me usando para mostrar à equipe médica que quando o conhecimento acaba, tem alguma coisa, algo a mais que pode dar resultado. Que eles não acreditavam. Mas eu também entendi que ali Deus tinha me dado tempo, o meu tempo, para mim encontrar meu equilíbrio, corpo, mente e espírito. Aí eu tive certeza disso. E o médico falou assim para mim, fica até sexta que eu te dou alta. Na sexta-feira, quando fui conversar com a coordenadora do transplante, ela própria disse para mim, Benjamin, eu não sei no que você acredita, mas a gente está vendo que você acredita em algo que a gente não sabe o que é, mas que está dando resultado. E aí eu comecei a ir em busca disso, do meu equilíbrio, corpo, mente e espírito. Comecei a atividade física, que era o que eu necessitava, pensamentos, atitudes, através da mente, e a parte espiritual, me conectando mais com Deus. Eu já estava em licença saúde, né, porque eu tinha que fazer transfusão de plaqueta 2, 3 vezes por semana. Meu sangue era igual água, para vocês terem uma ideia. Uma pessoa normal é a partir de 150 mil, o meu estava entre 8 e 10 mil. Então o médico falava assim, não faça absolutamente nada que vai estourar uma veia. Só que eu sentia no fundo do meu coração o que eu tinha que fazer. Eu não era louco, eu sabia muito bem o que eu tinha que fazer. E eu fui sem medo. Eu ia para a academia, eu malhava igual um louco, eu malhava pesado mesmo. Eu corria, eu andava de bicicleta, tá? E nunca aconteceu nada, nunca estourou uma veia. Por quê? Porque eu sentia, eu tinha uma certeza enorme dentro do meu coração. E realmente não aconteceu nada. E a equipe médica também viu isso. Então, eles começaram a ver que realmente mesmo que o exame mostrasse aquilo, ele sabia que eu estava fazendo atividade física, porque no exame de sangue ele aparece quando você se exercita. Seu nível de creatina ele sobe. Aí o médico viu que não acontecia nada, ele simplesmente falava para mim maneirar, mas né, não pegar tão pesado. E eu fui trabalhando isso. Então, assim, e foram acontecendo várias coisas para a equipe também, que os médicos japoneses veem. Eu acho que é uma maneira de Deus demonstrar o que estava acontecendo, a fé. Isso é fé. Você ter fé, acreditar naquilo que pode parecer impossível. E eu fui dando prosseguimento. Em abril, dia 10 de abril, eu me internei. E quando eu me internei, eu estava bem. Eu cheguei para a coordenadora de transplante, a doutora Nagai, e falei assim, Nagai-san, não importa o que vai acontecer daqui para frente. O que importa é que eu estou em paz. Eu estou bem comigo mesmo. É isso que importa. Eu estou entrando aqui, eu vou aceitar o que Deus está reservando para mim. Mas isso não quer dizer que eu vou desistir, não. Eu vou continuar lutando e vou continuar acreditando. E eu me internei no dia 10 de abril e no dia 28 de abril eu ia fazer o transplante. Como eu disse, eu estava bem comigo mesmo, eu encontrei o meu equilíbrio de corpo, mente e espírito, então eu estava em paz, eu estava tranquilo, eu não sentia medo, e realmente eu não sentia medo. Tá? Mas quando você entra naquele ambiente que todo mundo está passando por isso, você sente uma série de emoções dentro de você. Ali tem muita, sabe, todo mundo querendo, se agarrando numa esperança de achar um doador, de sair bem no transplante. É outro mundo, é outra realidade. É só quem passa por isso. E eu fiquei 3 meses ali, nesse local. Quando eu fui fazer o transplante, normalmente, fazer um transplante de medula, você faz um ciclo de quimioterapia e faz o transplante. No meu caso, como a doença tinha evoluído, o transplante era 50%, eu iria fazer um ciclo de quimioterapia, um ciclo de radioterapia, o transplante, e depois eu ia fazer mais um ciclo de quimioterapia. Ou seja,
Quando eu comecei a passar mal, eu fiquei um mês, mais de um mês, passando mal. Tive diarreia, dores de cabeça, dores nos olhos eram constantes, todos os dias. Febre, no entardecer, todos os dias eu tinha febre de 38, 40 graus. À noite eu tinha que trocar, a gente recebia uns travesseiros de gelo, tinha que trocar 3, 4 vezes, porque a medicação não fazia efeito. Então era todo dia assim, chegava de manhã, eu estava exausto. E de manhã, na parte do dia, eu vomitava 6, 8 vezes por dia. Eu só comecei a... Eu não conseguia mais nem engolir minha saliva, para vocês terem uma ideia. Quanto mais ter que tomar uma medicação. Era um sacrifício enorme para mim tomar a medicação. Porque eu tinha vontade de pôr tudo para fora e se eu colocasse eu tinha que tomar de novo. E eu só fazia definhar. Emagreci 11 quilos, perdi massa muscular. Eu sabia que tanto os enfermeiros, a equipe médica, eles achavam que eu já não ia resistir. Meu corpo estava ficando muito debilitado, muito fraco. Meu irmão e minha mãe tiveram que vir do Brasil. Eu acredito que foi muito difícil para eles me verem assim. Inclusive, tempos depois, meu irmão me confessou que achava que eu não ia resistir. Eu sabia disso, eu sentia que é o que todo mundo achava, porque eu só fazia definhar mesmo, né? E realmente, teve um dia que eu cheguei e eu conversei com Deus. Que eu falei assim, Deus, meu corpo chegou no seu limite. Eu não aguento mais, ele não aguenta mais. Eu me preparei o máximo que eu pude, mas não dá mais. Eu não tenho mais forças. Só que a minha mente, a minha fé continua firme. Enquanto houver um resquício de vida e de esperança dentro de mim, eu vou continuar lutando. E nesse momento, eu vi meu corpo preso ao meu espírito por um feixe de luz. E eu fui levado a uma dimensão, a um plano superior, mais elevado. Lá emanava muita paz, era um lugar muito bonito, muito tranquilo. As flores eram muito bonitas, cheio de passarinhos. E eu fui levado a o que parecia ser um hospital, mas não era. Parecia mais uma casa de repouso. Tudo era branco, as camas eram brancas, tudo era branco. E emanava muita paz também. Tinha muita gente, tinha muitos espíritos recém-desencarnados que estavam se recuperando ali. Quando eu estive ali, muita coisa me foi dito. Claro que quando eu voltei eu não lembrei de tudo, eu fui lembrando com o tempo. Mas também me foi dito que ainda não tinha chegado o meu momento. Que eu deveria retornar e eu retornei. E no dia seguinte eu comecei a melhorar. E daí eu não parei mais. Eu me internei em abril, em julho, final de julho eu tive alta. Depois que eu tive alta, eu não tive sequela nenhuma. Absolutamente nada. Apesar de ter feito 50% de compatibilidade, eu não tive nada. Eu vi pessoas que fizeram transplante de 100% e ficaram com, ou perderam o movimento de uma perna, ou ficou cheio de manchas no corpo, no rosto. Eu não tive nada. Então eu comecei a ver o quanto é importante o que você acredita. Não é o seu prognóstico, é o que você coloca na sua mente. Porque devido a toda a minha situação, eu não tive absolutamente sequela nenhuma. Eu acho que a única sequela que eu tive é que um exame de imunidade meu, ele nunca aumentou. Uma pessoa normal, os níveis é a partir de 500, o CD4, o meu, no caso, ficava entre 80, 100, nunca passava disso. Então, acho que esse foi uma sequela, eu diria assim, que eu tive, que a minha imunidade era baixíssima. Só que, um mês depois de ter tido alta, eu tive que fazer a minha mudança junto com meu irmão. Eu carreguei geladeira, eu carreguei móveis, sofá. Como é que eu fiz isso? Não sei. Mas eu precisava fazer. Por quê? Quando você faz o transplante, o seu organismo é igual de um recém-nascido. E eu precisava de um ambiente limpo. Então eu tive que mudar de apartamento. E depois, mas eu sabia que eu podia fazer essas coisas. Eu sentia, como eu disse, eu não sou louco, eu sentia no meu coração e eu ia sem medo. Inclusive nessa mudança eu cheguei a ralar aqui, meu braço ficou em carne viva. O médico, quando bateu o olho, ele botou a mão na cabeça e falou assim, meu Deus do céu, nem parece que você fez um transplante. Mas eu não tive infecção nenhuma, não peguei nada. Depois que eu fiz essa mudança, aí eu parei, aí eu sosseguei. Aí eu comecei a seguir à risca
tudo o procedimento que eu tinha que fazer. Eu tinha uma restrição alimentar muito grande. Então eu fui me adaptando. Eu dei valor a tudo que eu passei. Então eu fui aos poucos diminuindo o sal, as frituras, as gorduras. E eu fui vendo, apesar da minha imunidade ser baixa, eu fui vendo que através da alimentação eu não pegava nada. Eu passei pelo Covid, eu passei por influenza todos os anos. Mesmo depois de 4, 5 anos, eu não peguei absolutamente nada. Por quê? Porque eu mudei a minha alimentação. Eu consumia mais coisas saudáveis. E tinha 3 coisas. Fora que eu consumia diariamente gengibre, pimenta vermelha, canela em pó. Tinha 3 alimentos que eu consumia diariamente, 3 vezes por dia. Que, primeiro, um era o chá verde, que ele já é cientificamente comprovado, o único chá que combate as células cancerígenas e também o vírus do Covid e da influenza. Segundo, o alho e o gengibre fermentado no mel, que isso era uma receita da minha avó, da minha batiã. Depois que eu fui permitido, porque eu tinha depois só de um tempo que eu poderia consumir esses tipos de alimentos, eu consumia 3 vezes por dia diariamente. E em 5 anos eu não peguei nada. Então eu fui vendo comigo mesmo, através do meu corpo, através dos exames, que os exames podiam mostrar que a minha imunidade estava baixa. Mas eu não pegava nada, não pegava influenza, não pegava Covid. Então eu vi que o alimento ele influencia demais. Ele fortalece, independente do que o exame está mostrando, ele fortalece a sua imunidade. E aí eu comecei a mudar totalmente minha alimentação para coisas mais saudáveis. Tudo que a mãe natureza produz, eu comecei a dar mais valor ainda. Porque isso aumentava meu ânimo, aumentava, melhor a pele, melhor o humor, melhor uma série de coisas. E 6 meses depois que eu fiz o transplante, que eu comecei, muita insistência, né? Eu comecei a ir para a academia. O médico não queria, mas eu tomava cuidado. Eu usava máscara, tudo que eu tinha que eles seguiam para me fazer, eu fazia. Eu seguia a risca. Mas eu comecei a me exercitar, porque eu precisava. E em 2 meses eu percebi que a minha musculatura voltou rapidamente, porque eu sempre me mantinha ativo. Então eu vi que o corpo realmente ele tem uma memória muscular. Então para quem se mantém ativo, a sua recuperação muscular, em termos de músculo, condição física, eu ainda estava muito cansado, muito debilitado, isso ia demorar muito mais tempo. E aí depois eu fui me fortalecendo através da alimentação. Eu fui comprovando, fui validando comigo, por isso que eu mudei meu estilo de vida, por isso que eu mudei minha alimentação. Mas o importante é a constância. Você consumir frequentemente. Isso é que vai te fortalecer o seu organismo, o seu sistema imunológico. As pessoas não dão muito valor, mas a alimentação é muito importante em nossas vidas. Não é só isso. Tem a parte mental, como eu disse, o equilíbrio, corpo, mente e espírito. Não adianta você só cuidar da sua mente e ter um corpo fraco. Cuidar do seu corpo e ter uma mente fraca. Não, você tem que ter esse equilíbrio. Você pode comer de tudo, mas moderadamente, quantidade menor. Aos poucos você tem que colocar mais alimentos saudáveis na sua... Na verdade é muito simples. Coma mais fruta, coma mais verdura, mais probióticos, mais conservas, que são excelentes. Esse com alho, mel e gengibre, nossa, além de ser muito saboroso, ele é excelente. Você pega, é antibacteriano, é anti-inflamatório, pega os 3, todas as propriedades positivas do mel, do gengibre, do alho. Então eu fui validando tudo isso comigo. Hoje eu tenho 54 anos. Por mais que eu diria que 80% da minha alimentação é verdura. Não é como o pessoal de academia fala que você tem que consumir não sei quanto de proteína, não sei quanto de carboidrato. Não. Eu validei comigo. 80% é verdura, acho que uns 20% é entre proteína e carboidrato. E a minha força não caiu, muito pelo contrário. Aumentou minha força. O meu treino é totalmente diferente. Sabe? Então eu fui validando essas coisas comigo. O quão é importante. Então também não é o balanço. O balanço, eu retiro proteína, eu retiro carboidrato de outros alimentos, como batata doce, as proteínas da soja fermentada, do natô, do tofu, o queijo de soja. Então tem vários outros alimentos que você consegue tirar essa proteína e fortalecer o seu sistema imunológico. Então essa
a minha experiência de vida, eu espero que isso realmente possa ajudar as pessoas que estão passando por isso. Não desistam. Não importa o seu diagnóstico, o prognóstico, o que importa é aqui, ó, o que você vai acreditar daqui para frente, o que você colocar na sua mente. Por mais que seja uma situação difícil, delicada, se você encontrar a sua fé, você reverte tudo. A fé, a gente tem uma força interior muito, mas muito grande, a gente não sabe. Só que não pense você que você vai encontrar isso aí fácil. Não. Você só vai encontrar a sua fé, sua força interior, naqueles momentos mais difíceis. Porque senão você não dá valor. O que vem fácil, você não dá valor. Então, quando você passa por uma situação muito difícil, aí você dá valor. Aí você muda tudo em sua vida. Eu não estou dizendo que você tem que mudar radicalmente sua alimentação. Não. Você pode comer de tudo, moderadamente. Eu, como tenho hábitos saudáveis, se eu comer uma coisa ou comer outra, não vai alterar em nada. A minha rotina, eu já como alimentação saudável todos os dias. Tá? Mas o câncer, principalmente para quem tem câncer, ele precisa de um ambiente inflamado. Então você tem que tornar seu ambiente alcalino. Você tem que tirar, primeiro, frituras, gorduras, carnes embutidas, açúcar industrializado, principalmente farinhas brancas. Então, comece a dar valor à alimentação, que eu tenho certeza que seu corpo, seu organismo vai responder positivamente nisso. E eu espero que essa experiência de vida possa ajudar muitas pessoas. Quem quiser entrar em contato, eu vou deixar no contato, vocês podem entrar para poder conversar. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Meu muito obrigado e gratidão.